Seika ao ponto de querer ficar perto dele o tempo todo, mas ele sempre consegue escapar dela de alguma forma. Mesmo sabendo que ela é uma sacerdotista que poderia ver o futuro, ela não se tornaria uma ameaça pra ele. O Proto então vai jogar xadrez com ela depois porque ficou com um pouco de pena, e eles discutem um pouco sobre a visão de política dela. Ela fala que os mais poderosos dentro do xadrez eram as peças de fora que representavam o povo, e era por isso que ela sempre se esforçava para ajudar as pessoas e fazia seu nome ser reconhecido. Seika menciona sobre o poder dela e fala que já sabia que ela podia ler o futuro, porque ela sabia que o Glee perderia pra Miu, também sabia do acidente da construção que cairia em cima deles, ela prevê também que o Seika perderia o jogo, e até mesmo sobre a aposta que eles fizeram no começo, de quem vencesse poderia pedir qualquer coisa. E se ela vê que ele ficou um pouco desconfiado e pergunta o que faria ele acreditar nela. Então ele diz que contar um segredo ou uma fraqueza poderia mostrar confiança, e assim ela conta um segredo de quando era criança tinha medo de comer ensopados no inverno, porque eles tinham farinha e ela achava que se ficasse perto do fogo poderia crescer um pão dentro da sua barriga. Ela também conta que tinha vontade de salvar uma certa pessoa que poderia cair em um buraco no futuro próximo, e fica implícito que ela estava falando da Ana, e essa era a razão dela querer ver ela desde o começo. Enfim, eles finalmente pagam as carruagens para voltar com a princesa, e no caminho eles acabam em uma emboscada com bandidos, mas o Proto é brabo, ele acaba pegando todos os bandidos vivos a pedido da própria Fiona. Eles ficam se perguntando a razão de um grupo de bandidos ter atacado uma caravana no exército, sendo que não fazia sentido nenhum. A Fiona se encontra com Seika e logo percebe que a princesa sempre soube daquele ataque desde o começo, e por isso ela pediu para ir tantas carruagens vazias. Isso é porque eles pretendiam levar os bandidos para a cidade e usar como moeda de troca para descobrir quem os mandaram. No caminho, a Fiona e o grupo do Proto se separam e ela reserva uma pousada para eles irem. Então eles se despedem esperando poderem se reencontrar no futuro, e a Fiona lembra o Seika que ela estava ao lado dele e pede para ele não esquecer isso. No fim, vemos um grupo de demônios que ao longo de vários episódios estavam indo derrotar a grande heroína, e liderados por Zor. Cada um tinha uma aparência um tanto diferente. Eles achavam que ia ser fácil derrotar a grande heroína e esperavam voltar todos juntos para casa. Na volta para a escola, a diretora pede pro Seika representar o corpo estudantil na cerimônia de boas-vindas aos novos alunos, ainda que fizesse ele se destacar um pouco. E ele continua feliz de estar naquela vida, poder viver normalmente, ainda que precisasse ser um pouco covarde e esconder seu verdadeiro poder. Enquanto isso, o grupo de demônios chega na escola e planejava juntar todos os alunos em um prédio e começar sua missão de encontrar a heroína e matar ela, convencidos de que poderiam fazer tudo facilmente. Basicamente, o grupo entra no campus, mas havia uma cortina de fumaça poderosa, e que faz eles se perderem e encontrar os Shikigamis do Seika. E nisso acaba rolando uma batalha entre o Ogro e a Mabel. O demônio percebe que mesmo usando uma arma tão grande, ela poderia ser muito ágil. Aí ele acaba se descuidando e acaba sendo acertado por umas faquinhas que achava ser inofensivas. Mas ele se dá mal, porque ela usa uma magia que prende ele. Porém, ele consegue se soltar facilmente. E quando ia partir pra cima dela, ela simplesmente desaparece. Então todos os demônios se encontram novamente. E então ele aparece citando um poema de um certo espadachim que lutou contra a Ayakashi. Ele diz que o significado disso é o que parece uma criança pode mostrar presas de repente e se envolver com fogo profano. O ogro é derrotado facilmente pelo Proto, e aí ele invoca uma cobra branca gigante. Cada um dos demônios acaba sendo morto da forma mais humilhante possível, tendo suas habilidades invalidadas da forma mais ridícula. O Zor usa sua habilidade e vê o poder do Seika e diz que ele era o rei demônio. Percebe que eles não poderiam vencer e deveriam ao menos mandar um deles de volta para avisar o resto do grupo que estava acontecendo. E no fim, o Zor protege um de seus companheiros e consegue teleportar ele para fora, esperando que ele pudesse repassar a mensagem pro grupo de demônios. Mas acaba que o demônio se fere e morre na floresta, sendo morto por uma das maldições do Seika, incapaz de ir embora e completar seu objetivo. E o Zor morre torrado, coitado. Ele acaba sendo pego pela própria habilidade. Com isso acabado, o Seika volta para conversar com as amigas dele, sabendo que protegeu a Miu dos demônios. Eles conversavam um pouco antes de um grupo de cavaleiros aparecer do nada, falando que a Miu cometeu um crime de matar um emissário demoníaco. Começam a se preparar para prender ela. A Miu obviamente nega, e o Seika diz que era óbvio que liberariam ela logo, porque era inocente. Então acabam levando a Miu com eles. Conversando com a diretora, ela pergunta quem matou o emissário demoníaco. Quem será, né? E o Seika percebe que o Império estava tentando dar um jeito de matar a heroína por alguma razão. Depois dessa conversa, o Seika se retira meio que pressionando a diretora a tomar uma atitude. Ele diz que deixaria tudo nas mãos dela. Mas durante a noite ele invoca um Ayakashi e usa pra ir atrás da Miu. Isso mesmo sabendo que isso faria as pessoas verem seu poder. A Yuki tenta parar ele, mas ele estava fervendo de raiva e com memórias de algo na sua vida passada. Então ela acaba deixando ele. Usando seu feitiço de Shikigami, ele consegue ver por dentro do local onde ela estava presa. Transformando seus Shikigamis em ratos, ele desce até o local. E nisso um monte de guardas aparece pra segurar ele. Mas com seus feitiços, ele evita as flechas e acaba com os guardas sem piedade nenhuma, indo em direção às celas, matando todos os guardas com suas próprias mãos e com seu Ayakashi. Chegando nas celas, a Miu fica surpresa quando o Seika aparece para salvar ela. E nisso ele revela que apesar dela achar que iria sobreviver, eles tentariam matar ela porque ela era a grande heroína, e a revelação deixa ela surpresa. Nisso aparece o Glee e a Fiona, que explicam que tanto o Império quanto os demônios estão atrás da Miu, porque apesar deles não serem mais úteis, que um herói não era o bastante para derrotar os demônios, ainda era o bastante para criar uma guerra. E tanto os demônios quanto o Império queriam
impedir isso de acontecer, o Seika percebe que a Fiona havia propositalmente conhecido ele antes pra poder pra ele recuar, fazendo uma chantagem emocional e ao mesmo tempo usando aquela promessa do xadrez de pedir qualquer coisa ao outro pra tentar fazer o Prota desistir de salvar a Miu, mas o Seika ainda diz que não confiava nela e nega completamente. De jeito maneira nenhuma ele ia deixar alguém matar a Miu. Nisso a Fiona aceita a decisão dele e diz que preparou uma fuga com uma carruagem pros dois. Então eles se despedem enquanto o Glee mantém os guardas longe. E o Seika revive todo mundo que ele matou, deixando tanto a Miu quanto a Fiona totalmente chocadas. Esse cara é um monstro. E no fim o Seika dirige uma carruagem em uma pequena jornada com a Miu de volta pra onde eles se reencontrariam com a Ify e a Mabel. E o anime acaba com a Fiona comentando com alguma espécie de demônio em sua sombra que ela sabia que o Seika era o rei demônio, porque desde criança usou seus poderes pra encontrar. E era o destino dele ser gentil e legal com todos, assim como ela previu. E assim a temporada termina. E aí, gostou do vídeo? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e aproveita pra conferir